Leia a Bíblia em um ano. Dia 60. Deuteronômios, capítulos 23 e 24. A mulher divorciada. Quando o homem tiver esposado uma mulher, mas pouco tempo depois descobre nela algo que ele reprove e deixe de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir para casa ela se tornar esposa de outro homem, e este vier a não gostar mais dela também, igualmente lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor. Portanto, não permitas que se cometa um pecado tão grave assim, na terra que Yahvé, o teu Deus, te está entregando como herança. Orientações gerais e abençoadoras. Quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra, nem será requisitado para qualquer compromisso público. Ele poderá ficar em casa de licença por um ano, livre para fazer feliz a mulher com quem se casou. Aleluia. Não tomarás como penhor as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de vida do devedor. Se alguém for detido em flagrante, sequestrando um dos teus irmãos dentre os filhos de Israel, a fim de explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador deverá ser condenado sumariamente à pena de morte. É deste modo que extirparás o mal do meio do povo de Israel. Nos casos de lepra, doença contagiosa de pele, cuida de pôr diligentemente em prática tudo o que os sacerdotes levitas vos ensinarem. Cuidareis de seguir cuidadosamente as orientações que eu transmiti a eles. Lembra-te do que Yahvé, o teu Deus, fez a Miriam no caminho, logo depois que saíste do Egito, quando fizeste qualquer espécie de empréstimo ao teu próximo. Não entrarás em tua casa para tirar o que ele lhe oferecer como penhor. Ficarás do lado de fora, e a pessoa a quem fizeste o empréstimo virá para fora trazer-te o penhor. Se for uma pessoa pobre, porém, não irás dormir conservando o seu penhor. Ao pôr do sol, deverás devolver sem falta o penhor, para que ele possa conciliar o seu sono sobre as suas cobertas e com gratidão te abençoe. E quanto a ti, isso será considerado um ato de justiça por parte do Senhor, o teu Deus. Não oprimas um assalariado, pobre e necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou estrangeiro, que mora em sua terra, em sua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Deste modo, ele não clamará a Yahvé contra ti, e em ti não haverá pecado. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá a sua pena e morrerá, e se for necessário, pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor as roupas da viúva. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé, o teu Deus, daquele povo te resgatou. É por este motivo que eu te ordeno agir deste modo. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permita que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão ou pela viúva, a fim de que dessa maneira o Senhor, o teu Deus, os abençoe, bem como a ti em todo o trabalho de tuas mãos. Durante a colheita das azeitonas, depois de sacudirdes as oliveiras, não voltes a pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas.
e faça somente uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recordas que fostes escravos na terra do Egito, e por este motivo que eu vos ordeno agistes desse modo. A pena de açoites. Capítulo 25. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão de levar a causa ao tribunal. Os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um filho de Israel. Não amordaçarás o boi enquanto está debulhando o cereal. A lei do levirato. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever do cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado se recusa a desposar a cunhada, esta irá aos anciãos e líderes do lugar, que ficam à porta da cidade, e declarará: meu cunhado está recusando suscitar o nome de seu irmão em Israel, e não quer cumprir o seu dever de cunhado para comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir alegando: não desejo desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos e tirar-lhe-á uma das sandálias dele e cuspirá no seu rosto, e farás essa declaração: é precisamente isto que se faz contra um homem que não dá a seu irmão descendentes em Israel. E daquele momento em diante, a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Atitude ética nas brigas. Quando dois homens, irmãos israelitas, estiverem brigando, a esposa de um deles aproximar-te, na tentativa de livrar o seu marido daquele que o ataca, e agarrar o agressor pelos órgãos genitais, então cortar-lhe-ás as mãos, que o teu olho não tenha dó nem piedade. Pesos justos e medidas justas. Não terá em sua bolsa 2 tipos de peso, um pesado e o outro leve. Não terás em tua casa 2 tipos de medida, uma grande e uma pequena. Terás um peso íntegro e equânime, medidas íntegras e justas, para que os teus dias se prolonguem felizes sobre o solo que Yahvé, o teu Deus, te concede. Porque o Eterno, teu Deus, abomina todos que praticam tais injustiças, todos quantos negociam desonestamente. Lembra-te do que os amalequitas fizeram no caminho, quando fostes libertos e partiste do Egito. Quando estavas cansado e exausto, e de surpresa pelas tuas costas, sem o menor temor de Deus, atacaram a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor, o teu Deus, te der o descanso de todos os teus inimigos ao teu redor, na terra em que te concede para tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso.